Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Veja, como é importante você conhecer o livro do Apocalipse, conhecer Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o grande dia do Senhor. Conhecer Apocalipse capítulo 14, versículo 7, 18, 10, 19, 2, Apocalipse 20, né? Como é importante você ler sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas tocadas, sobre os 7 flagelos. É muito importante. Por quê? Você fazendo isso, quando você chega nessa passagem, comparando 2 textos, um na Nova Almeida Atualizada, na NAA, e outro na NVI, você consegue discernir a diferença. Você consegue entender qual das duas está concatenada realmente com o dia do Senhor, com o juízo. Deixa eu te ler aqui, ó, Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Ezequiel 33, no texto da Nova Almeida Atualizada NA. Porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. Olha aqui. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. Ponto final. Eu vou ler esse mesmo versículo no texto da NVI. A NVI é um texto gostoso de você ler. Gente, mas é um texto tão perigoso. É um texto tão perigoso que você não faz ideia. Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, o mesmo versículo. Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será um dia de nuvens, até aqui está perfeito, está igual as duas. Vírgula, uma época de condenação para as nações. Ou seja, as nações eram quem? Os povos estrangeiros. Os povos estrangeiros eram os gentios. Então você vê, na Nova Almeida Atualizada, será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. NA. Na NVI, uma época de condenação para as nações. Você pegou? Aí pega um Cristiano França, por exemplo, que ele é um pregador da graça. E o texto que ele usa é NVI. Ele é ou não é? Se você é isso mesmo, coloca no comentário. Não, realmente, o texto que ele usa. O Geraldo Moraes usa Almeida Revista Atualizada. O Cristiano França usa NVI. Pelo menos quando eu acompanhava os canais da graça, era isso que eu via. Então, você tem um texto da NVI. Você fala, não, esse é o texto fiel. É esse texto que eu uso. Aí você lê Ezequiel 30, versículo 3, na sua mente vai estar o quê? Que no dia do Senhor, o juízo seria contra as nações, contra os povos estrangeiros, como gentios. Já na NAA, não. Falou que seria o tempo dos gentios. Esse tempo o quê? De juízo? Ou esse tempo que o gentio seria usado como o julgador? Vamos ler Lucas capítulo 21, versículo do 20 ao 24. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Assim está no texto vou ler no texto da NVI. Lucas 21, 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, Jesus estava falando para os discípulos do Monte das Oliveiras. Discípulos, quando vocês virem, os que estiverem vivos naquela época, quando vocês virem Jerusalém rodeada, cercada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. A sua destruição está próxima. E nós sabemos que foi no ano de 69 que aconteceu o cerco. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam. E os que estiverem no campo não entrem na cidade. 22. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando,
haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aquele povo. Olha aqui o 24, no texto da NVI, Lucas 21, 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. Ô NVI, faça-me o favor, texto da NVI, ô editor da NVI. Se aqui vocês colocarem exatamente como está na NAA, que os gentios, que eram o exército, foi o exército romano, foram soldados romanos, foi através do exército romano que Deus, que Cristo, vingou, cobrou as contas dos judeus, dos seguidores de Moisés. Foi pelas espadas dos soldados romanos que desceu o sangue dos judeus. Então, se aqui está falando até que o tempo dos gentios se cumpram, como então que eu vou pegar Ezequiel capítulo 30, versículo 3, e como está assim no texto da NVI? Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo, será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. Você pegou o perigo do texto da NVI? Você pegou a diferença monumental? Na Nova Almeida Atualizada diz, será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. Então Jesus disse, até que o tempo dos gentios se completem, se cumpram, Jerusalém será pisada por eles. Veja, Apocalipse capítulo 11, versículo do 1 ao 2. Apocalipse 11, 1 e 2. No texto da NVI eu vou ler, ó. Deram-me um caniço, João falando, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Versículo 2 de Apocalipse 11. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Dividido por 12 dá 3,5. 3 anos e meio. Não foi assim o dia do Senhor? De 66 a metade do ano 70? Quem é que pisou Jerusalém? Foram os gentios. Você entende como que é precioso você conhecer o grande e terrível dia do Senhor, de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando João falou, eu estava em espírito no dia do Senhor, eu fui arrebatado no dia do Senhor, eu fui movido no dia do Senhor. Aí vem os pregadores da graça e dizem que Apocalipse 1:10 era sábado, o dia do Senhor, porque João era judeu. Meu Deus, que ignorância monstruosa, que ignorância perturbadora é essa? Você entende? Por quê? Eles leem isso. NVI, usando a NVI. Aí você pega um versículo solto de Ezequiel 30, versículo 3, aí você fala, olha aqui, tá vendo? O juízo, os gentios também passariam por esse juízo, olha aqui, tá vendo? Por isso que Paulo falou, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Não! Jesus disse a Pedro e aos discípulos, vocês que estão me seguindo sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 27, 28. Malaquias capítulo 3, do versículo 1 ao 5, virei contra vocês, Judá e Jerusalém, em juízo. Você consegue entender? Parece bobeira, parece, sabe, uma coisa, falar, um versículo desse não faz muita diferença. Faz, para quem conhece o dia do Senhor de Apocalipse 1:10, para quem está sendo revelado fielmente o Evangelho eterno, qualquer vírgula faz diferença sim, cabeça de bagre. Qualquer versículo tendencioso faz uma diferença sim. Você tem 35 anos de religião, você tem 68 anos de religião, você tem 15 anos de religião, você tem 20 anos de religião. Quando você ouviu falar isso? Quando algum pregador falou isso? Quando apareceu algum pregador da graça na face da terra, aqui, pelo menos aqui no Brasil,
que veio dar esse detalhe para você, que veio mostrar esse detalhe, quando eu falo que papai tem se agradado da minha fé, tem se agradado do meu ser, do meu entendimento? Tem pessoas que acham ruim, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo, peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Até a próxima, se assim Cristo, o Pai do nosso Espírito, que habita em nosso Espírito, permitir, tá bom? Um beijo no coração, um abraço, aperto de mão, até a próxima, tchau, tchau.